Mas aí, professor, como é que tá os atletas lá? Também, cara. Só não tô melhor por conta da pandemia, a gente consegue treinar todo mundo. Sim, sim. Isso fica bem. Estamos ao vivo? Tem alguém online já? Olha, o pessoal tá acompanhando, hein, cara? Aí sim. Aí abri aí. A galera fica na expectativa aí. Aqui tá online, é nós que estamos com o celular aí. É, No notebook, tá ligado? 5, celular, Eu 4, vi 5. achando que Só não precisa ficar mexendo na mesa, né? Já tiraram comigo, fico batendo na mesa. É, fico Fazendo um batucando. batuque aqui na mesa aqui. Dois. Então, falei com ela. Aí, não, mas não nada demais. Só não sabe que eu cuido de quem. E E deu bom? falou que ia confirmar com ele, que eu Uhum. pedi uma confirmação no caso, né? Por causa Sim. da data. Uhum. Mas falou que ia confirmar. E aí a gente. Bom, esperei, né? Tá no WhatsApp lá, mandei, mas aí não respondeu mais. Certo. E. Pessoal, boa noite, tudo bem? Não, tá só descontraindo São Bento. Como é que vocês estão? Fica mais leve, hein? Hoje estamos aqui com o professor Erivan. E aí, professor? beleza. Como é que o senhor tá? Estamos na lida, né? Não dá pra Muita parar. correria? Professor Sempre. Ivan, formador de grandes Tem uma ficha também aqui, atletas. beleza? Nem Tranquilo. você, né? Aqui, assim, Tá deixando o cara de fora, pô. Esqueci disso, cara. E amigo esse daí, né? E amigo. Atenção, professor. É assim que começa. E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Tá aberto os comentários aí? Produção. Aí, ó, já vai certo? compartilhando aí, né? Quem puder já compartilhando, já curtindo aí. Compartilha, deixa seu like aí, né? Vai compartilhando aí, avisando o pessoal no WhatsApp aí que a gente vai ter um bate-papo aqui legal. Aí, ó, estamos com 5 pessoas já. Aí, ó, quase batendo Começar. recorde já. Opa, vamos lá, hoje. E aí, professor? Conta-nos como é que anda a vida de professor nessa pandemia. Cara, falar pra você que vida de professor em pandemia, eu nunca imaginei passar por um treco desse jeito aí. É assim, chega a ser surreal você dar aula sem ter a presença de física do aluno, sabe, aquela interação, você poder fazer essa troca de... Professor é mais complicado do que estudar educação física. Sim. Como é que faz? Cara, a gente faz. Tipo, A gente faz o que... Tipo assim, o WhatsApp é 24 horas. A hora que o aluno tem uma dúvida, ele te procura, você dá feedback para ele. E agora a gente está com um semipresencial aí, né? A gente costuma chamar de híbrido, uma galera que vai para a escola, outra que fica em casa. A gente passa as atividades para eles fazerem em casa e a outra turma vai para a escola. Aí a gente faz na altura do possível, cara, vai ensinando, vai explicando. Aqueles que vão para a escola, a gente busca trazer a informação, fazer uma retomada, tirar dúvida, para que eles levem e multipliquem entre eles lá na comunidade que eles estão também. Caramba, Mas não tá fácil não. imagina, mas você falou do WhatsApp, passaram o número pessoal de vocês para os alunos? Sim, é que são criados grupos, né? São criados grupos das salas. Nesses grupos estão os professores e os alunos. Mas é com o seu número pessoal, no caso, né? É um número pessoal, só que o governo do estado disponibilizou um chip Ah. com um outro número, o professor que quisesse. Mas como o meu já está na boca do povo, fazer o quê? Aí como é que faz? O dia inteiro o celular vibrando com o aluno. Aí a gente, por regra, a gente atender nos horários que nós temos aulas. Entendeu? Porém, eu não vou deixar. Se está tão difícil, aluno que se interesse de verdade, então quando não se interessa, a gente sabendo das dificuldades, principalmente na escola que eu trabalho lá na Vila Tatu, cara, não é todo mundo que tem acesso 100% à internet. Sim. Entendeu? Tem lugar em bairros que é um cantinho lá que pega celular, então a hora que o moleque consegue ir lá, nem todos têm esse equipamento, às vezes uso do pai, da mãe. Entendeu? Então a gente tem que fazer o sacrifício também. Até porque, cara, para ser professor, não é... O cara não vai pelo dinheiro, para começo. O cara vai porque curte ensinar, curte passar o que ele sabe para o outro. Então,
É igual eu sempre falo para os meus alunos. Ah, professor, que profissão devo ser? Pô, você é engenheiro, você é médico, não sei o que. Eu falo, ó, simples. Seja a profissão que você teria coragem de trabalhar de graça. Você vai ser um baita de um profissional. Agora, se tu for por dinheiro, se não cair dinheiro, tu para. Então, pô, vai lá, faz aquilo que tu curte. O que você curte. Foi meu aluno, não foi? Com certeza. A gente ria o treino inteirinho. E como? Várias resenhas, várias piadinhas bestas e quando E é isso que eu acho que é isso que faz a aula também ficar mais interessante, mais bacana ali, a interação, né? Essa dinâmica, né? Essa dinâmica, né, com o aluno, né? E ainda mais num momento tão crítico, né, nesse ensino à distância, né? Precisa ainda mais, assim, ter essa interação, né? Precisa. A gente, muitas vezes, as pessoas entendem que ser professor é simplesmente transmitir conteúdo. Não. Hoje, com a sociedade que a gente tem, é transmitir humanidade para as pessoas. Sim. Sabe, as pessoas falam tanto, pai, eu te amo, virou uma palavra, uma expressãozinha banal. Todo mundo ama todo mundo, mas desama tão rápido, né? Eu te amo, pai, em todos os aspectos, amizade, amoroso. É você falar um não que acaba o seu te amo. Não. Eu te amo, mas pô, até aí não dá, né? Então, sabe? Então banalizou-se algumas expressões e isso fez com que algumas relações entre as pessoas ficassem por um fio. E na verdade não é, cara. A gente tem que curtir um ao outro, ouvir bastante, sabe? De preferência, como dizia meu pai, sempre falar a verdade. Sim. Por pior que ela seja, mas é a verdade. Doa quem doer, né? Doa quem doer, mas é a verdade. Uhum. Mas aí você pode magoar assim, opa, você vai falar a verdade, mas você tem várias formas de falar a verdade. De falar a verdade. Você não precisa falar a verdade ofendendo ninguém, mas você pode falar a verdade de uma maneira que a pessoa consiga compreender e ao mesmo tempo não se ofender, não magoe. Exatamente. E, professor, aproveitando já esse gancho, né, falando de esporte, né, galera que está acompanhando a gente aí, o professor Edivan, ele sempre foi de Cajati ou fez uma migração aqui para o nosso município? Foi migrado. Como é que foi a trajetória para a galera? Cara, olha só, o negócio é da hora. Uhum. Eu sou nascido em Cubatão, morei em Cubatão até os 6 anos de idade. Aí mudei para São Vicente, de lá eu vim para Cajati. Aí em São Vicente eu estudei, me formei, fiz todo esse processo lá. Aí fiz o concurso do estado, passei. Aí, quando eu fui na atribuição em São Paulo, caraca, que eu olhei, grande São Paulo e uma cidade aqui do interior. Aí eu vi lá, Cajati, eu sei onde é. Só que eu burro pra cacete. Não era o que eu pensava, eu confundi com Cajamar. Aí eu falei, vou pegar essa escola aqui. É aqui mesmo que eu vou. Aí eu conversando com a mulher lá da bancada, eu falei, essa escola aqui é onde? É interior? Não, é interior. Eu falei, essas outras aqui eu não quero não. Grande São Paulo, uns negócios meio... Eu falei, vou pra lá. Aí peguei informação com um amigo meu que trabalhava na Vic Bold, cara. Pode falar? Pode, não tem problema. Vai que a Vic Bold resolve patrocinar. Olha nós aí, ó o Jabá. Ó, Vic Bold, nós, parceiro, ó, irmão. E nessa aí, ele falou, Edivan, é longe. Eu falei, é longe quanto assim? É bem longe. Eu falei, pô, pegamos o carro, viemos de lá pra cá. E que chegava na Arábia e não chegava nesse tal de Cajati. Pô, a primeira placa com o nome de Cajati já tá chegando em Jacupiranga, né, cara? Sim. Aí você vê Curitiba, pô, mas peraí, né? São Paulo que já tá... E aí eu cheguei aqui, cara. A minha primeira impressão quando eu cheguei na Vila Tatu, que o pessoal tirou sarro de mim por causa do nome do lugar. Eu falei, não tô nem aí. E os caras falavam, Ivan, cadê o facão? Ivan, facão, bota... Que nem aquele meme, né? Quando cheguei aqui, tudo mato. Ruim. Cara, se tem uma coisa que pra mim nunca
nunca foi problema, era dificuldade. Eu sempre gostei. Um desafio, né? É desafio. Eu gosto dessa coisa de desbravar, de mexer onde ninguém tem disposição. Porque não é coragem, não. Coragem todo mundo tem. Eu quero ver ter disposição para chegar e encarar todo dia. Aí quando eu cheguei lá na Vila Tatu, cara, a primeira coisa que eu olhei foi, não tinha grade nas janelas, não tinha grade nas portas, não tinha câmera, não tinha muro na escola, era cerca. Eu falei, putz, estou em casa, cara. Nem liguei, porque a escola não tinha quadra, mas quadra a gente faz. Agora, segurança, tranquilidade, não é assim. Então já me senti de boa naquele lugar. Me senti à vontade ali. E estou até hoje, cara. Graças a Deus. Legal. Quanto tempo você tá aqui? Cara, eu vou para 16 anos. Eu vim para passar um ano só, tá? Se encantou, cara? Se encantou. Cara, sabe o que me encantou naquele lugar? Isso, essa coisa de ser um lugar tranquilo. As pessoas. A forma como eu fui recebido pela equipe gestora e pelos alunos. Certo. Porque assim, eles não tinham quadra, bola, tinha uma de futebol toda descabelada e uma outra de vôlei em situação parecida, zero. Eu falei, putz, grille agora, cara. Eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis ter uma casa para trabalhar. Então, peraí. Só que, você olhava de manhã, a molecada chegava 6h15 da manhã na escola. E eles saíam de longe. Só que eles chegavam lá com uma vontade de fazer das coisas acontecerem para eles, que aquilo foi mexendo comigo. Falei, cara, eu vou fazer por eles também. As meninas brigavam para jogar bola com os moleques. Você já imaginou isso daí? Não. A molecada tá no campo jogando bola e as meninas ficam tretando com os moleques, porque eu quero jogar também. Eu falei, isso. É do jeito que eu gosto. É comigo mesmo. E menina, quando bate o pé, Não, vai pra cima. Não, e assim, a molecada, não sei o quê. Não, nós vamos jogar também. Se a gente não jogar, ninguém joga. As meninas falavam mesmo. Para você ter uma ideia da treta, que lá tinha uma senhora que trabalhava na Secretaria Conce, Paulo Conceição, uma pessoa fantástica, que ela teve que separar os horários de manhã. Um dia eram os meninos, no outro eram as meninas. Caramba! Porque era dividido, cara, era polêmica total. E dava gosto de ver. Aí o que eu fiz? Falei, pô, vou correr atrás das coisas para essa molecada, né? Saí de lá, uma segunda-feira de manhã, bati no departamento. Aí na época era o Claudinho e o Issamo, diretor. Eu cheguei, ninguém nem me conhecia na cidade, eu também estava nem aí. Então, como ninguém me conhecia, podia falar mal à vontade, se não gostasse. Ninguém sabia quem era mesmo. Aí fui lá e falei com o Claudinho e com o Issamo. Cara, sem comentários, os caras me receberam muito bem. Falei, cara, eu não tenho material nenhum na escola e quero trabalhar. Vocês me ajudam? Aí o Claudinho e o Issamo, tem um material aqui, pá, que veio do pessoal que mandou doação aqui para o departamento. Vamos lá separar um pouco. Cara, eu levei umas 8, 10 bolas de handball, basquete, vôlei, futsal, misturado. Cara, quando eu cheguei, minha diretora ficou numa maior felicidade. Eu falei, pronto, estou em casa. É aqui que eu vou trabalhar. Você via nas pessoas a alegria, né? De ter alguém se importando com eles, né? Sim. Querendo trazer conhecimento. Coisas novas, né? Porque a preocupação, na verdade, infelizmente, nós, professores de educação física, temos entre aspas, tínhamos mais do que hoje, por conta de algumas mudanças que teve na educação. Mas que era o professor que chegava lá, jogava uma bola e pronto. Pô, é a mesma coisa, o professor de musculação, qual é a fama que ele tem? Bombadão, desse tamanho, chegar lá, o que eu faço? Vou fazer aquele glúteo máximo, supinão, põe 30 de cada lado, né? Aí a veia do pescoço pula pra cá, o cara vira o olho, resolve. Não, e hoje a gente já tem mudado bastante esse conceito do professor de educação física, né? Eu acho que tem que ser
respeitado, tem que Sim, ser sim. admirado, tem que ser exaltado, porque, cara, se você for parar e for olhar dentro das escolas o que tem o professor de educação física trabalhar, cara, passa longe. Uma coisa bem simples. Chega livro de tudo quanto é matéria. Eu dou até risada que quando o livreiro aparece lá na escola, eu fico olhando o que tem de educação física. Ah, professor, tem esse negócio aqui, que conteúdo é unificado, que é minha. Tá. Não, mas e aí, aqueles livros para dar uma pesquisada, para trazer um texto, uma parte científica. Não, isso aí não tem, que a gente tem isso aqui do currículo. Eu falo, tá bom. Não tem problema nenhum. A gente se vira, sabe assim? Então, essa visão que se tem do profissional de educação física, a gente, como profissional, tem que mudar. A gente tem que fazer a coisa acontecer também, sabe? Ah, mas pô, Elivan, pra tu é fácil, né? Tu tá lá na escola, tua escola tem isso, tua escola tem aquilo. Para quem acha que a minha escola tem isso, tem aquilo, é como eu falei, já vão fazer 16 anos. Pergunta o que eu estava fazendo hoje, mas pergunta. O que o senhor estava fazendo hoje? Roçando, carpindo. O mato cresceu, eu não vou ficar esperando ir lá roçar. Esperar o... Vamos lá, quantas jararaca eu já matei naquele lugar, cara? Tô falando pra você? Jararaca, filhotinho de jararaca. A molecada achava, tu acha que os moleques ficavam com medo? Os moleques pegavam a cobra. Oi, professor, o que a gente achou aqui? Eu falei, vocês estão malucos, rapaz? Várias aventuras naquele lugar. Muita história, né? Muita história. E cada uma. Caramba, professor. Nunca me tinha sabido. A diretora da época era a Sônia Nunes. Ela mora aqui em Cajati. Sônia, a vice era a Lete, pá. Se eles estiverem vendo, eles vão lembrar dessas histórias. Dona Arlete pode chamar de tia, barra mãe, barra É? tudo, né? Eu perdi muito tempo com aquela mulher. Meu Deus do céu. Que legal. A Lete é meu. Vamos fazer, Lete? O que você precisa, professor? Fala pra mim. Que amanhã eu já compro, já trago. Falei, não, fique tranquilo, Lete, que eu vou me virar aqui, fazer uns negócios. E aí a gente ia fazendo. Jeitinho brasileiro, né? Bicho, fé. Professor, deixa eu falar para o senhor tem projetos aqui, né? Desenvolvendo projetos na cidade, né? Eu ia falar um pouquinho desses projetos também, né? Tem atletas também, que o senhor anda formando também no nosso município aí, apesar das dificuldades, tem surgido, né? Tem conseguido se desdobrar em cima dessas estrelas aí que tem aparecido aí no nosso município. Sim, cara, Cajati é uma cidade que é assim, desde as minhas primeiras andanças aqui em Cajati, eu identifiquei algumas coisas que me acaba sendo característica do Vale. Eu converso com alguns amigos meus aí, que são aqui da região, um deles é o Julião, lá de Juquiá, treinador de atletismo na nossa equipe. A mistura é muito boa. É que é um povo muito talentoso. Talentoso para tudo, cara. Para tudo. Que você soltar no ar, a galera faz. O que falta, na verdade, é alguém que solte no ar. Não pode ter um, dois só, não. Tem uns malucos aí que anda soltando no ar e a molecada vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Essa questão dos projetos, o meu trabalho, por exemplo, a base é a escola. Sempre foi, não tem nada não tem ninguém que conseguiu até hoje tirar da minha cabeça que a escola não seja o centro de desenvolvimento do esporte no mundo. Porque os países desenvolvidos, um exemplo bem simples, Estados Unidos. Alguém tem alguma objeção para falar que os americanos não sabem trabalhar esporte? Não, Deus do céu. Não. Se eles inventarem o futebol de arroz, os caras vão levar a sério. Vão investir e vão começar onde? Onde está todo mundo, onde todo mundo passa. Na base, né? A escola. A escola é o único lugar em que todo mundo vai passar, pelo menos que seja um dia, mas a pessoa vai conhecer ali, né? Então aí a base do meu trabalho sempre foi pela escola. Então, vai passando a garotada, a gente vai criando, vai observando, vai agregando, vai dar oportunidade para que eles possam, como posso dizer, eles possam vivenciar. E o que eu fiz? Desde o primeiro dia foi pautado nisso. Então, eu encontrei um amigo aqui em Cajati,
Ricardo de Souza, carioca, trabalhou aqui 2 anos, cara. E a gente começou a mexer com atletismo. Na primeira competição que teve escolar, eu escrevi a escola em tudo, cara. Não tinha quadra, não tinha nada. Escrevi em vôlei, basquete, handebol, futsal, atletismo, tênis de mesa, xadrez, dama. E todo mundo falou que era o quê? Louco, né? Louco. Eu falei, pô, mas no regulamento tá, que eu posso inscrever. E no congresso técnico eu posso tirar. Então eu ganho um mês aí para fazer um levantamento da galera. E foi o que eu fiz. Nisso daí, a maioria dessas modalidades eu tirei. Apareceu no atletismo. Para você ter ideia, a primeira competição que a gente foi, teve uma menina que foi finalista estadual, cara. Essa menina, com o que ela fez na final regional em Cubatão, em 2006, ela seria campeã estadual 3 anos consecutivos. Isso de Cajati. De Cajati, lá da Capelinha. Olha só. Olha. E apareceu junto com ela uma outra velocista, essa era saltadora. E apareceu com ela uma menina que era velocista. Essa menina ganhou competição em tudo quanto é lugar. Essa menina foi medalhista em competição em São Paulo, finalista estadual. Teve um ano que ela ficou entre as 10 melhores do estado de São Paulo nos Jogos Escolares. Caramba. E aí foi aparecendo, porque é engraçado, se você der continuidade em tudo que você faz, você tem que ter um sonho só, que te dê bastante trabalho. Pô, mas eu quero ter trabalho, professor. Não. Se você tem trabalho é porque você tem demanda. Se tem demanda é porque prosperou. Exatamente. Está crescendo, né? E acabou acontecendo isso daí. Apareceram essas 2 meninas, daqui a pouco aparecem mais 2, aparece mais um garoto ali. Porque as pessoas veem hoje, poxa, que legal, vocês têm uma equipe de atletismo, a primeira equipe de atletismo do Vale do Ribeira. Olha só. É a única equipe federada do Vale do Ribeira. Federada. Federada, ou seja, a gente pode competir com qualquer um. É assim, eu costumo até fazer uma brincadeira com a galera, né? É como se você, por exemplo, a gente tem o Arnaldo Covalese, que faz parte da nossa equipe, treina lá com o professor Júlio César, com o Julião, que foi campeão brasileiro sub-20 de Decathlon. Decathlon são 10 provas, tá? O cara tem que fazer 10 provas em 2 dias. Oxi. Só. Você é doido. Aí a gente tem a Emanuele, que mora até na Vila Tatu, treina lá comigo desde a 5ª série. A Emanuele, o ano passado, foi 4ª colocada no Campeonato Brasileiro no arremesso de peso, bicho. Brasileiro? Brasileiro. Arremesso de Brasileiro, peso, né? arremesso de peso. E ela tá no top 10 do ranking nacional, no peso e no disco. Ranking nacional. Nacional. De Cajati, menino. De Cajati. Gente. Esse garoto é campeão brasileiro e é de Juquiá. Ah, ele é campeão brasileiro? Ele é campeão brasileiro do Decathlon, do Sub-20. Ele participou do Troféu Brasil. O que é o Troféu Brasil, professor? O Troféu Brasil é a principal competição do país. Para você ter ideia, é como se fizesse um time daqui de Cajati e o cara disputasse o Campeonato Brasileiro principal. Ou seja, o cara vai competir contra todos os jogadores aí de Flamengo, de Corinthians, de Santos, de São Paulo, de Internacional, de Grêmio, com todo mundo. Esse moleque fez isso. Esse moleque competiu contra Pinheiros, contra Orcamp, com a equipe do A país elite, inteiro. né? A elite do país. A elite do país, esse moleque ficou em 9º colocado, ele tem 19 anos, ele competiu contra adulto, ele competiu contra um cara que vai para a Olimpíada, que tem índice para a Olimpíada. Então o bambu é grosso mesmo. Caramba, que legal, E cara. treina lá. Treina com, poxa, um dos caras que começaram, o Júlio é o grande responsável pelo atletismo do Vale do Ribeira. A gente costuma brincar que ele faz a fumaça de lá, eu faço a fumaça de cá, juntar as fumaças, deu a equipe ADC do Vale. Que legal. A gente costuma falar que essa equipe ADC do Vale, ela já nasceu grande, porque ela é formada por 3 polos, cara. Tem o polo de Cajati, onde é a sede do clube, tem o polo de Juquiá e o polo de Apiaí da professora Lia. Ah, entendi. Então a gente se junta e leva a galera para competir. Legal. Professor, uma dúvida que surgiu aqui. Quando você fala atletismo, engloba quais modalidades? Cara, a gente tem as provas de pista, né? São as provas de corrida, tipo 100, 200,
400. Quando a gente fala raso, é que não tem obstáculo nelas. Então, 100, 200, 400, 800, 1.500, aí tem uns 5.000, tem uns 10.000. E fora da pista tem a maratona, que é na rua e finaliza dentro da pista de atletismo, que são 42.195 metros. Aí a gente tem as provas de salto. Aí tem os saltos horizontais, que são distância, triplo, e tem as provas os saltos verticais, né? Que é salto em altura, salto com vara. Aí tem os arremessos e lançamentos, que é arremesso de peso, lançamento de dardo, disco e martelo. Aí tem as provas com obstáculo também, 3.000. É gigante então, né? O atletismo é bastante coisa, né? Então, mas o legal do atletismo é isso. Diversidade, né? Diversidade, ou seja, ele agrega qualquer um. Ele agrega quem quer. Então a gente costuma falar que é o pai de todos os esportes. O atletismo é a matriz de todos os esportes. Ao mesmo tempo que ele é o esporte mais democrático da face da Terra. Qualquer um pode praticar. Não tem limitação. Um exemplo, a gente tem um para-atletismo, cara. Eu nunca tinha assistido a uma competição de para-atletismo. Trabalhava só com convencional. Um dia que eu assisti, cara, eu não sabia o que eu fazia. Eu parecia uma criança no meio daqueles caras. Porque a gente costuma dizer que são super-heróis. Porque os caras usam próteses, os caras não têm amputação de braço. Faz tudo o que você possa imaginar. Os caras não tem limite, né? Não tem limitação pro cara, né? Não. O legal é isso, é você poder trabalhar com algo que te dê possibilidade, que te instigue toda hora. Porque o legal do atletismo é assim, é igual eu falei, eu comecei com uma menina que corria e uma menina que saltava. Aí eu, malandro, eu fiz o quê? Montei um revezamento, levei 5 meninos e 5 meninas. Dali eu... Mas do nada te aparece um lançador de disco. O que você faz? E agora? Como é que fica? E como é que fica? Aí você faz um disco em casa. Um disco custa por volta, o mais barato deve estar aí 250. Ixi, mais barato? Os mais baratos, o custo deles por aí. O de 1 kg, tá? Porque o de 2 kg, que é para o adulto masculino, é mais caro. Aí o que você faz? Pô, você não tem esse disco aí, né? Aí a gente faz. A gente pega uma maquita, uns pedaços de tábua, velha, já na rua. Vai lá, marca, pega a especificação, corta no tamanho, põe uma mangueira na borda para não machucar a mão de quem está aprendendo. Tá feito, cara. Foi assim que a gente colocou uma menina entre as top 10 do Brasil. Nossa. Treinando com disco de madeira feito em casa. Martelo, que é um implemento caro, um implemento até complicado de fazer. Eu faço os meus em casa. Com bola de borracha, enchida de areia, a haste, que é de cabo de aço, eu faço a minha de arame retorcido. Dá um jeito, né? Não, vamos fazer. Sem desculpas, né? Sem desculpas e... Sem desculpa. É o que eu te falei. Hoje, se você chegar na escola da Vila Tatu, você fala, caraca, que da hora, meu. Tem isso, tem aquilo, mas eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que a gente fez a trilha num campinho cheio de mato que tinha lá pra gente treinar. Juntei com a molecada um dia um sol. Sabe aquele solzinho da hora de arregaçar? Molecada, vamos fazer à tarde, olha a minha ideia. Os moleques, vamos pro sol, vamos. Ficaram uns 8 comigo, cara, a gente bateu uma enxada de ponta a ponta, e depois a gente ainda foi fazer inauguração com um bendito de uma corrida. A ideia deles, não, professor, a gente precisa inaugurar, senão os caras correm amanhã. Eu falei, vocês querem correr, vocês correm. Fica à vontade. Cara, é um moleque que vai me dar um gás. Só que lá, como o terreno é estreito, pô, ele tem 35 de comprimento e tinha 20 de largura. Então você vai fazer uma curva, fica muito acentuado, ou seja, é igual tu entrar milhão numa curva fechada, você tá pedindo o quê? Capota, né? O moleque capotou. Passou reto que foi. Aí o apelido dele era Tocha. A gente colocou o nome da curva. Até hoje é chamada a curva do Tocha. Porque na hora que ele entrou, não conseguiu frear no meio do barro, cara. A gente rachava. Até hoje, a curva do Tocha. Estreou bem. Estreou, conheceu o atletismo, ó. Entrou de cara no atletismo. Literalmente.
Oh, que legal, cara. Você falou desse menino, é de Juquiá? Campeão? É, de Juquiá. Ele é campeão de decathlon? De decathlon. O que seria o decathlon? O decathlon Sim, é a decathlon. junção de 10 provas, né? Você faz 5 provas em um dia, 5 provas no outro. A gente costuma falar que o decathlon, ele é a prova mais completa do atletismo, ou seja, é a que vai eleger o super-homem mesmo do atletismo. Porque você tem que correr rápido, você tem que saltar bem para frente, para cima, você tem que arremessar bem, você tem que lançar bem, você tem que ser ágil para fazer as corridas com barreiras, entendeu? Então, vou falar algumas, as 10 demora, mas falar algumas, por exemplo, 110 com barreira, lançamento de disco, lançamento de tardo, salto com vara. Ele tem que ser bom nessas 10, né? Nas 10, porque para cada prova, dependendo do resultado que ele faça, tem uma escala de pontuação. Se você, por exemplo, correu 100 metros para 12 segundos, tem uma escala de pontos. Se você correr para 11, a escala potencializa, proporcionalmente é muito maior do que para aquele ali, porque você imagina, não, dividido igual, não é assim. Porque quanto mais próximo você chega das marcas que tem os atletas das singulares, ou seja, das provas específicas, vai aumentando a tua pontuação. Quanto mais próximo você chega de recordes, vai aumentando a tua pontuação. E o treinamento desse rapaz deve ser também bem puxado, porque são 10? É. Como é que faz pra treinar? Preparo físico. Primeiro é assim, um ótimo profissional à frente, no caso do Julião. Um ótimo planejamento, um atleta que saiba o que quer, Focado. focado. E assim, a capacidade de resiliência, o cara tem que ser sangue nos olhos. Entendeu? Porque assim, é igual você falou, é complicado. Só que quando a gente começa a trabalhar desde pequeno, não vai me chegar uma criança comigo com 7 a 12, 13 anos lá e eu vou ficar. Não, você vai só fazer salto em distância. Você vai só. Não, cara, ele brinca de tudo. Ele deixa bem claro. Ele brinca de tudo. Por exemplo, a Emanuele é arremessadora de peso e lançadora de disco. Cara, ela abria revezamento nas minhas competições. Ou seja, o Arnaldo, ele passou por diversas provas. E essa coisa dele se destacar em várias provas é que, opa, esse cara é pro decathlon. Ele não deu outro. O Júlio já me falava, Ivan, esse moleque é bom. Eu falei, esse moleque é bom? O moleque é bom. Ele falou, o moleque faz isso, o moleque tá fazendo aquilo. E o Júlio é louco por decathlon. Ele, pô, Ivan, por que tu não põe fulano no decathlon? Eu falei, capa com a menina, Júlio. Não, pô, mas põe aí. Ele falou, você vai entrar no decathlon, não sei o que aqui, decathlon. Sabe? Tudo pro cara decathlon, né? Vai me arrumar zica, Júlio? Não, porra, põe no decathlon. E ele não estava errado, cara, ele estava certo, filho da mãe. Aí ele pegou e colocou o moleque, só que ele é assim. Por exemplo, o saltador em distância ele tem que ser veloz. Então você vai treinar velocidade. Velocidade eu já tenho 100 metros, não é isso? Então ele está treinando velocidade. Só o fato dele treinar os 100 metros, ele já habilita para as provas que precisam de velocidade. Ah, entendi. Cara, eu não sei se vocês já ouviram falar no Darlan Romani, um cara que é o bambambam do arremesso de peso no Brasil, o cara foi 4º colocado no último mundial. O cara é um monstro. Você olha, eu tirei uma foto com ele, parecia um bebê. Cara desse tamanho, dessa logo, gente boa demais. Cara, o Darlan é rapidíssimo. Já falaram pra mim que ele não faz tiro de 30 metros igual o velocista, cara. Eu falo, você é louco? Faz. Faz porque precisa ser veloz, precisa ser intenso. Entendeu? Então essas coisas, elas vão, uma habilidade vai propiciando o desenvolvimento da outra. Aí o atleta vai se completando, porque na verdade, quando a gente fala de treinamento para decathlon, não é só a questão do domínio apenas das habilidades físicas, mas o cara tem que ter um controle emocional absurdo, cara. Às vezes é a tua melhor prova, a melhor prova não dá certo. E aí você tem que compensar na outra que você não confia, vai lá e compensa. Ah, tem isso também, né? Tem isso, você tem 10 provas. E é trabalhado demais estatística, possibilidade de pontuação. Você precisa fazer tanto nessa, porque tem índice.
Esse garoto, por exemplo, ele conseguiu o índice no Campeonato Brasileiro para o Pan-Americano e para o Sul-Americano. Ah, vai participar? Vai participar do Pan-Americano e Sul-Americano no Peru e no Chile. Ô, louco! O moleque é fera mesmo, o cara é Ai, o bichão. Caramba! Aí vai representar o Brasil, no caso. Vai representar o Brasil. Aí Então, o professor vai com ele lá de desbloquear? Vai. Provavelmente a gente vai dar um jeito para levar esse cara. Ele tem que ir, pô. Não, tem que ir. Se a confederação não convocar ele, a gente vai ter que vender latinha, dar um jeito. Dá um jeito. Aí, ó. Ver se ganha doação de banana verde, vão vender os carros de banana verde. O Dá pessoal do uma município aí, inteira. ó, que quiser dar uma força aí, ó, já vai entrando em contato, né, professor? Sim, sim. Aí, né? E é até legal falar sobre isso, sabe? Porque a gente faz voltando àquela expressãozinha, porque a gente é louco. Sim. Porque, cara, até chegar a ter uma equipe na região, é ralo, hein? Cara, tinha vez eu saí 1h30 da manhã, para chegar às 10, 11 horas da noite. Aí pergunta se eu tinha almoçado. A gente comia pão com queijo e presunto doado para um amigo nosso aqui na cidade. Pessoal fantástica, sempre ajudou desde a primeira vez. E a gente ia assim. Aí a gente foi ficando escaldado, né? Aí, molecada, cada um leva um negócio para nós comer. Cara, você vê como as coisas são, né? Teve vez, velho, você é tão abençoado o negócio, que a gente não conseguiu comer o que levava. A gente dividia com as outras equipes. Porque era muito. Cada um levava uma coisa, quando juntava tudo, cara. Eu falava, cada um, vamos dar conta como isso não chama fulano, chama Beltrano, pá. Aí juntava a galera das outras equipes, estava ali, a gente comia todo mundo na mesma mesa. Ah, que bom, legal, Na né? competição. Uma Sim. união, né? É, porque, assim, o esporte ele não pode ser só o esporte, ele sempre vai ser mais. E quando a gente fala dessa questão da partilha, da divisão, não pode ficar só na falácia, tem que ser na ação. Imagina, a gente chega, leva, aí não é bastante, aí eu trago para casa e dou pro cachorro, aí muitas vezes tem um coleguinha lá do lado passando por aquilo que a gente passou. No começo, né? No começo. Só com pão. Só com pão, e aí você pisa nele? Não, pelo contrário. A gente sempre vai se ajudar. Como também depois, outras vezes, dessa fartura, teve dia que faltou também, cara. E a gente se vira. E sabe o que era da hora? Porque na maioria das vezes a gente pagava a diária do motorista. Né? O motorista levava a gente e a gente pagava a diária dele. Quantas vezes eu não vi a molecada lá em cima pagar o do outro? Pô, eu não vou não, porque eu não tenho dinheiro. Pô, não, você vai que eu pago o dele. É um jeito. Cara, eles se ajudavam mesmo, sério. Sério, você via lá. A gente falava, ó, os 10 do motorista, os 5 do motorista. Eles se ajudavam. Teve uma vez que foi da hora, cara. Teve uma competição em Mongaguá, na praia. Ai, que Imagina, beleza. fala pros moleques, o olho do cara já brilhou. Amanhã tá correndo na rua. Amanhã tá correndo na rua. Anunciando. Lá em Mongaguá, e o cara me falou, ele, eu vou fazer uma competição aqui, vocês não querem vir? Pô, traz a molecada. Eu falei, vou levar. Falei, ó, Cleito, lá de Mongaguá. Falei, Cleito, vou levar a função aí. Nós vamos bagunçar o coreta aí. Ele, pô, tá legal, pá, vem, quero que vocês venham, lógico que a gente vai. Cheguei, levei 2 busão, 2 micros, chapado de molecada. Cara, quando a gente passa da serrinha pra lá, um pé d'água, chuva, o motorista não via nada na estrada, torou. Eu falei, puta, mas será que eu vou sair de lá pra vir pra cá pra não ter nada? Nós vamos correr nem que seja debaixo da água, não estamos nem aí. O cara tinha organizado a praia, deixado a coisa mais bonitinha do mundo, sabe? Deu uma ressaca à noite. Acabou com a... Só um pedaço assim da praia, cara, era só aqueles galho de árvore, aquelas coisas, sabe? E ele meio desanimadão, encostamos a chuva, eu falei, mas cara, fica tudo dentro do micro, aí. Eu vou dar um rolê para ver o movimento. Ele desanimado, pô, ele não sei o que, eu falei, Cleito, vamos fazer essa bagaça, rapaz. Tem tempo ruim não, faz assim mesmo. Quem chegar, chegou, a minha molecada já garante o movimento aí. E tem aí, a gente faz. Cara, aí abriu o tempo, velho. Daqui a pouco abriu. Garanti uma competição pro Cleito, cara.
Aí começou a chegar o pessoal, alguns que foram convidados por ele, o pessoal de Santos, de Praia Grande, foi chegando. Só que o pessoal foi afugentado Pela chuva, né? pela chuva. Só que a gente ficou debaixo da chuva. É legal que assim, a gente nem ligava, a molecada nem esquenta a cabeça, levava a caixinha de som. Falou em ir para algum lugar, pode estar caindo granizo, porque o pessoal tá... Não, e a gente vai nas competições, cara, é só para dar risada. E eu não podo não, porque tem que se divertir mesmo, o que não pode é exceder. Uhum. Não pode faltar com respeito com o lugar e com as pessoas, mas o resto, a molecada chega, leva a caixinha, leva as coisas para comer, divide com todo mundo. Aí a gente legal. dança. Teve uma competição em Registro que a gente fez um bailão na competição. Você acredita? Até eu dancei forró na competição. Aí o povo ficou olhando meio assim, eu falei, o que vocês estão olhando que não estão aqui no meio? Pode vir. Quem são esses dois? Olha os loucos aí de Quem novo. são os Caramba, que legal. Em relação às competições, professor, para chegar até no... Para chegar a ser campeão brasileiro, assim, qual que é a... Assim, tem duas vias. Né? Tem uma via que é inevitável, que é para estar federado em um clube. Isso custa? Custa bastante para o clube. Por isso que eu falo, eu converso com o Júlio, eu converso com a Lia, que a gente tem que agradecer muito o ADC, o Clube ADC, por dar essa possibilidade para a gente. Veja bem, de São Paulo a Curitiba, essa é a única equipe federada, tá? São Paulo a Curitiba. De São Paulo a Curitiba, só tem essa equipe aqui, cara. São quantos atletas? A gente hoje está com por volta, acho que de uns 20 atletas federados, mas a gente pode federar mais. Aí não pode esquecer que essa equipe é novíssima. Essa equipe começou agora no final do ano passado. No meio da pandemia a gente apareceu. Teve competição na pandemia? Tá tendo competição durante Tá a pandemia? tendo, né? Tá. Só que aí é seguindo os protocolos, tudo, né? Então, é restrito, só vai treinador e atleta, não entra a torcida, é feito testes. Foi feita uma parceria, por exemplo, a CBAT fez uma parceria com a empresa que faz todos os testes. Na entrada você entra, passa uma máquina lá, pá. Se você não tem prova no dia, você não vai. Então você fica lá no seu lugar. E o caminho, na verdade, o trajeto é assim. Eu, falando por mim, quem gosta de esporte, procura o seu professor na escola. Fala com ele, pô, professor, por que o senhor não monta um time assim? Às vezes o cara está esperando a chance, pô. Porque os meus, volta e meia, me inventam umas maluquices lá. Eu falo, então vamos tentar, né? No mínimo a gente tenta. Cara, eles já me deram cada sugestão para fazer um badminton, professor. Eu vi só uma zaquete aí para a gente fazer um badminton. Eu falei, então, que tal a gente, já que a gente pensa em badminton, porque a gente não joga um tênis, um frescobol, tem essa zaquete de frescobol aqui, hein? E eles vão. É assim que acontece. Entendeu? Inicia na escola, procura o professor, depois vê se tem algum projeto na cidade que você possa participar. Aí você vai, já entrou no projeto. Aí você vai para as competições escolares, depois você pode ir indo para competições abertas da Federação Paulista ou competições regionais organizadas por esses amigos, assim, que sempre tem, entendeu? Por exemplo, eu também treino, esqueci de falar que eu também treino a equipe de handebol feminina aqui da cidade. Ah, aqui no ginásio? Aqui no ginásio. Então a gente participa de tudo. A gente, antes da pandemia, a gente estava participando de amistosos, a gente participa de torneios. Quando fazem, convida, a gente dá um jeito de ir. A mesma maluquice que eu faço na escola, eu ponho na cabeça dessas meninas também. E a gente vai participando. Aí, dependendo do trajeto, porque também tem aspectos importantes que não pode esquecer. Você pode ser o mais talentoso de todos os tempos. Você pode ser o Pelé do atletismo. Mas se não tiver, não adianta nada. Então, onde você vai, você não agrega. Você causa o medo nas pessoas. Porque, puta, fulano vai vir, cara. Porque veio, né? Então, ele não faz a diferença. O atleta, ele sempre tem que ser o exemplo, tem que fazer a diferença, né? Então, esses são os caminhos até chegar a ser federado. A gente tem atletas novos federados. Não faz diferença nenhuma pra gente, pelo contrário. Isso é legal que ele faça esse caminho, mas o primeiro passo é o quê? Escola, ou procurar um projeto dentro do município, um professor que se interesse. Às vezes o professor não tem
a cara de que gosta daquilo? Quem garante? Eu, quando era moleque, eu assistia tênis, cara. Tem gente que, aluno, professor, mas o senhor sabe de tudo um pouco? Eu falei, eu tento aprender. Mas eu assisto futebol americano, assisto tênis. Eu já assisti badminton, já assisti pentatlo moderno. Tá passando, eu ponho ali, eu vou. Às vezes a minha mulher, aí Rose, tô aqui, hein? Tá. Foi genial, hein? Ela falou, peraí, mas eu não consigo entender nada disso. Tá bem? Tô começando a entender. Mas por que tu assiste isso? Porque, ó, ao invés de eu estar pagando um curso para poder ensinar, quando eu estou assistindo, eu estou aprendendo para passar. Então, o meu curso está aqui. E aí você vai aprendendo de tudo. Hoje, no currículo do Estado de São Paulo, cara, tem tudo que você possa imaginar. Ginástica rítmica, ginástica artística. Imagina eu fazendo ginástica rítmica. Fica um negócio legal. Aí faz fitinha, às vezes eu, um bastãozinho, você pega o bastão de revezamento, amarra uma fitinha e vai embora. Professor, deixa eu falar para o senhor. Em relação hoje a Cajati, né? Quantos alunos hoje sim, o senhor tem ali que está trabalhando para entrar nesse nível de atletas aí? Os atletas profissionais mesmo que o senhor tem formado, assim, como é que está? Então, olha, se eu fosse puxar hoje, por conta da pandemia, já fica meio complicado. Eu posso falar antes, pré-pandemia. Por exemplo, na escola em 2010 eu cheguei a ter 120 alunos treinando atletismo dentro daquela escola. Escola pequenininha, escola pequena. Chegamos a ter 120 alunos. Antes da pandemia, agora, eu estava com a média de 40 alunos por turma, nas turmas de treinamento lá da escola. Isso aqui em Cajati? Aqui em Cajati, lá dentro da escola da Vila Tatu. Eu tinha 40 de manhã e 40 à tarde. A minha turma da manhã é até 14 anos. A minha turma da tarde é até 17. Eu tinha 40 em cada um. Olha só. É a coisa mais linda, cara. Eu chegava, não sabia nem por onde eu começava. Só que assim, era 1h30, 2 horas de treino. Foi. A gente brincava, a gente dava risada, a gente fazia piada. Quando você via, já tinha passado. Isso é o que a gente tinha. Sem falar dos atletas que tem nos outros polos, lá em Apiaí, com a Lia e com o Júlio, em Juquiá. Então a gente tem muito atleta, muita. Porque assim, se eu falar de potencial, todos, como falei no começo, todo mundo tem potencial. E outra, tem a questão do desenvolvimento humano. Sim. Alguns conseguem atingir a maturidade mais cedo, outros atrasam um pouco, mas vão chegar também. Aí às vezes aquele menino lá, que com 11 anos corre mais do que todo mundo, quando ele chegar nos 15, talvez aquele que ficava para trás vai passar ele, porque ele atingiu a maturidade um pouco mais cedo. Aí o outro atinge depois. Tanto é que tem alguns testes que são feitos a nível profissional para ver o nível de maturação do atleta, categoria de base. Se ele não atingiu a maturação dele ainda e já está naquele nível, ou seja, potencialmente ele pode muito mais. Entendeu? E esse número é só na escola da Vila Tatu, o senhor falou, né? É, Sua escola. só aqui. na minha escola. E as outras escolas do município? Então, as outras escolas é assim, como eu não atuo nessas outras escolas, fica um pouco mais difícil. Lá já existe uma cultura. Certo. Entendeu? Entendi. O garoto, ele chega no 6º ano, já me conhece. Porque o irmão viajava, o irmão chegava com a medalhinha no peito, fazia um barulho, pagava de super-homem em casa, entendeu? Entendi. Aí o moleque, não, você é melhor que você. Né? Aí ele quer ir também, ele se encanta, porque o que falta hoje nas pessoas é encantamento. Você tem que se encantar com as coisas, cara. Sabe? Você tem que imaginar, você tem que, poxa, fantasiar muita coisa. Porque isso faz dar o brilho naquilo que você está fazendo. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a galera lá. Aqui na cidade, por diversas vezes, a gente tenta divulgar tudo, mas vai depender muito de quem? Depende do incentivo dentro da escola. E tem, vou falar para você, tá? Cajati, geral, tem um talento absurdo pro atletismo, tá?
Absurdo, não é pouco não, cara. É muito, 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 muito mesmo. Que a gente vê muitas vezes batendo cabeça em uma modalidade, na outra. Eu falar, se você viesse para cá. Porque tem um talento absurdo. O que a gente precisa fazer é, na verdade, expor mais esses trabalhos. Expor e trabalhar mais sobre em cima deles, né? Que é uma coisa que vem sendo, como o senhor falou, é uma coisa que vem desde cedo lá, né? Lá no bairro da Vila Tatu já é uma coisa que vem sendo aplicada desde cedo e ali tem aquela motivação dos outros alunos ali que vão, participam, levam para casa, chegam todos empolgados e ali eles contagiam ali os mais novos que já vai gerando novos, né, interesses aí, despertando, né, os novos talentos. E eu penso da mesma forma que Cajati é uma cidade, né, tanto pro atletismo, né, na parte de corrida também, tem surgido muitos praticantes, né, recentemente tem a parte de ciclismo também. Então, para a área esportiva, eu vejo Cajati como que tem uma cidade que tem muito potencial. Tem muito potencial para ser trabalhado, para ser explorado e expandido. Um exemplo bem simples. Aqui a gente tem a tradição de fazer a corrida municipal no aniversário da cidade. Isso que eu ia perguntar. Então tá rolando por conta da pandemia. Alguns anos atrás, peguei, fui fazer corrida, o pessoal do departamento, falei, você não quer vir? Dar uma olhada, pá? Falei, mas eu estava esperando só você me chamar, né? Vim. Todo mundo saiu, todo mundo correu. Daqui a pouco uma menina lá no meio, desinveste, chega bem primeiro. Falei, caramba, essa menina, né? Aí me apresentaram ela, eu conversei com ela, pedi para que ela fosse nos treinos, falei, tá tendo tal dia assim, lá no ADC, você vai lá, pá, numa boa. Essa menina, aí ela começou a ir, eu passei uns treinos para ela, ela começou a ir treinar. Primeira competição que ela foi, Jogos da Juventude, a porrada Jogos da Juventude. Uma competição bem forte, sabe? Chegou em Praia Grande, na final regional, essa menina no 800 metros atropelou. De ponta a ponta. Ponta a ponta, cara. Começou e terminou na frente. Caramba, eu falei, eita. Até eu falei, Maria, ô meu zóio agora. Esté, que mora aqui do outro lado da pista, mora ali no Igovira. Eu não conheço. A Esté corre na rua pra lá, pra cá. Quem nunca viu Esté correndo, cara? Não tá em Cajati, pô. Então você, onde você tá? Os clubes grandes, clubes grandes de futebol, eles também têm essa parte de atletismo? Cara, alguns têm. O Vasco tem, o Sport Recife tem. E equipes boas, tá? O Sport Recife, por exemplo, estava no Campeonato Brasileiro esse ano. O Vasco já teve, o Flamengo já teve. Eu particularmente, eu acho que o futebol ele pode ajudar muito os outros esportes. Eu posso falar porque eu sou do futebol. Eu comecei no futebol. Meus primeiros trabalhos foram com futebol. Então eu conheço o outro lado também. Cara, eu trabalhei muito tempo como treinador na várzea, treinei time de futsal, fiz curso de futebol. Quando eu entrei para a faculdade, a minha formação era futebol. Aí eu encontrei o handball dentro da faculdade. Eu fui para o handball, eu fui disputar Campeonato Paulista, jogos regionais, jogos abertos. Campeonato, até de handball de praia eu participei, inclusive fui medalha de bronze no Paulista de handball de praia, tá? Aí, ó. Um atleta, nada. Então, aí eu achei o atletismo, mas não significa que eu tenha largado o futebol, pelo contrário, eu sou crítico de uma porrada de coisa que tem no futebol, principalmente esse jeitinho que se joga hoje, que todo mundo faz igual. Mas assim, o futebol ele poderia fazer um papel primordial para as modalidades, porque o futebol tem todo o recurso, cara. Fora a visibilidade, né? Mas foi para nós. Lembra aquela música do Camaro Amarelo? Sim. É aquilo ali. O que o cara fala na música?
que ele ficou lindo, ficou maravilhoso, por quê? Porque tem grana. Verdade. Então o futebol tem grana, ele pode fazer o que ele quer. É muita grana, né? Muita, na verdade, toda a grana. Isso é verdade. Se a gente né? pegar numa escala de 0 a 100, 98, 97, vai pro futebol, o resto vai divididinho, picadinho para as outras modalidades, cara. Vocês já pararam para ver isso daí? É muito mais fácil você ingressar no futebol do que em qualquer outro esporte. Né? Mas apesar que ele é bem ilusório. Meu sonho era ser goleiro do Santos Futebol Clube. Quantos sonhavam com isso? Quantos goleiros tem num time de futebol? Um que jogue. Quantas pessoas moram no bairro que sonham em ser goleiro? Todos têm talento para isso? Não. Eu acho que, e assim, nessas andanças que a gente vai tendo, aí é que a gente começa a enxergar que não é só o futebol que existe no país. E o futebol, eu fico imaginando, cara, a coisa mais linda que seria um campeonato brasileiro de karatê com as equipes. A mobilização que faria para o karatê. O basquete no NBB tem Botafogo, tem Vasco, tem Fluminense, tem Flamengo. Acho que foi a final Flamengo e São Paulo, não foi? Foi. Eu acompanhei. Agora teve um jogo que foi emblemático no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco de basquete. Cara, um jogaço. Porque não era só o basquete, tinha a questão das pessoas em volta da rivalidade. Mas pro basquete foi o que precisava. Entendeu? Talvez esteja faltando isso. Dividir, igualitar mais as coisas. Porque tudo só para uma modalidade, será que todo mundo só gosta daquilo? Será que todo mundo, o pessoal fala, não, nós vamos criar, nós vamos revelar talento, pá. Eu não consigo enxergar isso. Tem que dar oportunidade para que, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento do ser humano, tem que ser diversificado. O ser humano, ele precisa diversificar. O ser humano, ele não pode aprender só uma coisa, ele tem que aprender de tudo, que é a formação do caráter e das habilidades que ele vai usar durante a vida inteira. Vivência. Ele tem que vivenciar. Então, se você segue só uma vertente, quando necessitar de habilidades que estavam em outras vertentes, como é que eu faço? Eu vou fazer um curso. Você já podia estar habilitado ali no dia a dia. Então, a gente poderia ter essa maior participação das equipes de futebol, dos projetos de futebol, né? Dos recursos públicos. Ser um apoio geral e não 99% excluído para um lugar só. Vocês fazem parte da DC Vale, né? Que o senhor falou, né? Clube DC Vale. Então, no caso, é particular. A DC Vale Então, como eu falo assim, falta um pouco da iniciativa, no caso, pública, né? Porque tem algum município assim que fala, não, nosso clube é o município da cidade X, que é todo município que cai em tudo, é tudo do município, tudo é verbo do município. Assim, não tem nada particular. No caso, tem algum município que banque, por exemplo, a equipe de atletismo? Federação, tudo tem. Tem. E não são poucas, não. Muitas cidades têm essa visão. Os caras têm os projetos. É isso que eu bato o martelo. Assim que eu me questiono às vezes. Quando vocês vão competir, vocês vão pelo clube ADC Vale. Sim, ou quando federado. Né? Porém aí que tem um negócio legal. Veja bem. Hoje em dia, as parcerias são fundamentais com os departamentos de esportes dos municípios, porque quando um ADC do Vale cria uma equipe, que é uma equipe regional, ele está beneficiando quem? A região. A região inteira. Então, quando a gente fala de região, a gente não pode deixar um município de fora, porque todos podem participar. Todos estão englobados nesse projeto. Desfruta ou não, aí é outra situação, aí já vai de cada gestão, dos trabalhos que são desenvolvidos nos municípios. Mas é um projeto global, poxa, a quantos quilômetros está a Piaí? E faz parte. A pessoa, por exemplo, um menino lá de Miracatu,
Ele está longe de Cajati, está longe de Apiaí, mas Juquiá está lá pertinho. Quem está em Pariquera, Jacupiranga, Barra do Turvo, pode vir até Cajati. O pessoal lá do Alto Ribeira pode procurar Apiaí. A gente também tem essa questão de dar suporte para desenvolvimento nos outros projetos, novos projetos. Você vem alguém de uma cidade vizinha, quer desenvolver atletismo, eu estou aqui. Não vai ter problema não, vamos pegar o Batmóvel e a gente dá um cola lá. Para quem já foi para Porto Alegre, para uma competição à noite no Batmóvel, não vai aqui no Vale do Ribeiro de 2 rodas, dos ladinhos, assim, sem crise nenhuma. Aí deixa eu cortar para o senhor. Na opinião do senhor, você acha que seria mais vantajoso para o esporte se cada município entrasse assim meio que de cabeça, criando seu próprio, nunca criando seu próprio clube e federando, e depois a cada ano todos os municípios uma competição para escolher os melhores de cada modalidade e criar um grupo só do Vale do Ribeira para competir regional, estadual, nacional? Você acha que seria mais vantajoso para o esporte? Veja bem, vamos primeiro tentar entender. Quando você fala de cada município criar a sua equipe, você fala de uma equipe federada? Isso. O custo para uma equipe federada é alto. A federação se paga uma vez por ano, no caso. É, na federação é uma taxa anual. Né? Vai do sonho de cada município. Porque assim, também é um sonho que você tem que criar e manter. Entendeu? É igual o cara que vai comprar o carro. Meu vai popularzinho, pá. O IPVA era simples. Eu já vi vários amigos meus que compraram aquele carrão, pá, bichão. Aí foi pagar o IPVA. Tá merda, hein? Só o IPVA é o carro dele, vai. Eu gosto tanto daquele carro dele. Entendeu? Aí, então tem toda essa questão de manter. O legal do ADC e o que me faz estar no grupo também é essa questão da receptividade, do acolhimento. A gente acolhe mesmo, sabe? É um lugar onde você é acolhido. Você faz seu trabalho, pô, você chegar, poxa, eu tenho um sobrinho que faz isso, aquilo, outro. Então, cara, manda vir, traz a criança para brincar. Não é criança mais não, tem 20 anos. Traz o cara para brincar. Entendeu? Não tem problema nenhum. Essa questão dos trabalhos, quanto mais projetos de atletismo tiver na região, mais crianças estão tendo vivência. E isso tem que ter sim. Tem que ter sim. Esse negócio de monopólio não vira. Quanto mais projetos tiver, é legal. Quer um exemplo bem simples? Há alguns anos atrás me deu uma maluquice, de novo, loucura, de fazer uma competição de atletismo aqui no Vale. Eu falei, vou fazer. Tem eu, tem o Júlio, nós dois já põe aí 100 crianças para brincar. Falei, mas dá para chamar fulano que eu conheço, Beltrano que eu conheço, Beltrano que eu conheço. Deu a ideia e falei, pessoal do ADC, vamos fazer? Vamos. Então tá bom, pode deixar comigo. Aí fui convidar os amigos. E em homenagem ao meu amigo Júlio César, o Julião lá. Falei, o Julião sempre ajudou a gente. Cara, teve uma vez que o Júlio emprestou pra gente 8 pares de sapatilha. A gente foi competir em São Paulo, que a gente não tinha. Chegou lá, não roubaram nossa bolsa, com todo o material. Louco. Nossa. Falei, agora, cada sapatilha na época era 200 pau. Na época. Aquela com escravinha, né? Eu falei, agora como é que eu pago esse cara? Aí fui, ganhei camisa do Palmeiras, enfei, fiz isso aqui, mas não deu. Se eu te falar que o Júlio algum dia tocou no assunto, eu estou mentindo. E assim, todas as vezes que eu precisei, sempre ajudou. Então, um cara que estava ali sem comentário, eu falei, vou fazer uma competição para ele. A gente começou a chamar a galera. Liguei para ele, ele chorou no telefone de emoção. Se estiver vendo, ele sabe que ele chorou. Chorou. Caraca, não vai fazer boa, rapaz. Não, mas eu falei, pelo tudo que tu faz, fez pela gente de Cajati e faz pelo Vale do Ribeira, porque qualquer pessoa que chegar e procurar esse cara, ele acompanha, ele orienta, ele ajuda. Então, um cara que está aí há 30 anos trabalhando aqui na região.
Fizemos uma competição. Lotou mais de 200 atletas. Você sabe o que é isso? 200 pessoas num lugar só, Mas, competindo, brincando, organizado. A gente saiu lá, era 6 horas da noite, cara. Escuro, escurecendo. Meu, foi o dia inteiro. Pauleira. Teve até drone filmando, cara. oh, que legal. Isso mobilizou todo mundo na região. Aí, Juquiá fez, Registro fez, aí começou a rolar em Miracatu. Aí surgiu o circuito Vale do Ribeira, que agora é circuito a descer do Vale por conta da criação da equipe. Entendi. Todo ano tem, então. Todo ano tem. E no município tem algo do município ao municipal? Teve uma competição só do município. Foi uma festival de atletismo de Cajati. Eu mesmo organizei, em parceria com o Departamento de Esporte. Ah, detalhe, tá? Todas essas competições teve parceria com o Departamento de Esporte da cidade. Ah, Tá? tem um auxílio do departamento. Sim, é o que eu falo. A gestão pública ela é fundamental para promover essas coisas. Eu também acho. Essencial. Cara, não adianta eu ter um departamento disso, aquilo outro, qual é a ação que o departamento fez. O departamento de esporte aqui de Cajati sempre esteve junto. Ajuda com medalha, ajuda com maquinário, com isso, aquilo outro. E a coisa acontece. A gente conseguiu trazer com o atletismo o centro do Brasil para cá. Quando a gente fez essa competição, deu milhares de visualização, cara. Milhares. Porque todo mundo queria saber como é que vocês conseguiram fazer isso daí. Falei, você não queira nem saber. Qual é o segredo? Não é segredo, não. É mais loucura. Sim. Sabe? Todo mundo fala, não vai dar certo. Fala, vai. O Ivan é louco, onde colocou? Sou. E aconteceu. Porque, para você ter ideia, nós, treinadores, arbitramos a competição. A gente puxava a treina, a gente buscava água para a criançada. A criançada ajudava um ao outro. Eles ajudavam que a coisa acontecesse. Entendeu? Então, para você ter ideia, a última que a gente fez foi 14 de março do ano passado. Foi no sábado, na segunda-feira, fechou tudo. Foi em homenagem ao Vlamir Mota Campos. O Vlamir é um cara fantástico. Sempre ajudou a gente em tudo. Cara sensacional. Hoje ele é presidente da Confederação Brasileira. Hoje, mas não era. Palavras do Vlamir. Foi uma homenagem que ele recebeu na vida, cara. Uma competição com o nome dele. Veio o fotógrafo da Seleção Brasileira de Atletismo. As fotos foi por conta do cara. O cara veio na faixa. Imagina quanto custa uma foto daquele rapaz. Ele veio, amigo da gente, assim, muito gente boa. Veio o vice-presidente da Confederação Paulista, da Federação Paulista. Veio gente do Brasil inteiro. Para você ter ideia, num evento que a gente fez aqui, veio um dos melhores treinadores de salto e distância do mundo, estava aí. Neilton Moura. Veio em Cajati. Você sabia disso? Não. Pois é, eu estava aí. Veio aqui. Pra ser bem sincero, a única coisa que eu sei que tem em Cajati em relação ao atletismo é a corrida anual que no estado da cidade. Sim, e não é só você não, muita gente não sabe. Exatamente. Muita gente não sabe. Por exemplo, ó, vou falar de uma outra modalidade. O Karatê de Cajati é um dos melhores do Brasil. O Judô do Brasil, de Cajati é um dos melhores do Brasil. O Taekwondo o mesmo. A capoeira também. A gente tem um Jiu-Jitsu também. Aí, lembra que eu falei lá no começo da conversa? Que Cajati, o que você jogar, brota. Falta o quê? Se você perguntar para esses caras, perguntar para o Sebastião, perguntar para o Elcio, perguntar para o Neto, eles vão falar a mesma coisa. Falta... Neto é meu sensei. Aí. Um incentivo mais, né? O incentivo não, falta, assim, ser todo mundo, como posso dizer, ter as mesmas oportunidades, os mesmos acessos, que o trabalho está aí. O trabalho que esses caras vêm fazendo é fantástico. Quando eu cheguei em Cajati, o Elcio já trabalhava com Karatê lá no Colina. Ah, é. Já tinha Karatê, Jiu-Jitsu também tinha lá, né? Se eu não me engano. Pô, a gente tem um atleta sensacional na cidade, que é a Gabi. Do Gil, né? A gente já estava falando dessa semana.
Cara, a Gabi, É só Gabi medalha, e assim, cara. sensacional em todos os aspectos, que é uma pessoa maravilhosa, a Gabi, cara. Conheço a Gabi, ó. O irmão da Gabi, o Juninho, treinou futsal comigo aqui na cidade, quando eu era treinador de futsal de Cajati, Juninho jogava comigo. Juninho, Lito, aquela galera ali. Thiago, Só estrela. só a nata. Espoleta, jogou Tá comigo. jogando, né? Tá no Guarani, ele é né? reserva, né? Espoleta Ah, tá não, no ele Guarani. estreou, não estreou não? Não, ele é titular no É Guarani. titular, ele chegou, estreou. Ele foi titular no Brasil de Pelotas Aí, ó. e agora do Brasil o Guarani contratou ele. Ah, de nome também de futebol, nós temos de registro. O O Gustavo, Gustavo. Tá na Gustavo. China agora, né? Gustavo já jogou contra a gente aqui da escola, não. Ah, Quando é? não, contra a equipe de Cajati, ele treinava em registro, a gente fazia amistoso com registro, ele chegou a jogar contra a gente. Aí, que legal. E, professor, deixa eu falar para o senhor. Hoje, né, o ADC Vale é onde o senhor faz a preparação física dos alunos, é isso? O ADC, O que o ADC ele- hoje, ele é responsável pelo oferece treinamento, Uhum. ele deu a casa para que a gente pudesse dar voos mais altos, isso é fundamental, tá? Sim. Porque quando começa o trabalho, todo mundo acha bonito. É lindo. Poxa, professor, que coisa mais legal, o senhor vai, o senhor Carpe, o senhor roça, não sei o que lá. Aí aparece um talento. O que você faz com esse talento? Você roça, você carpe ele também e para por ali? Não, ele vai. Certa vez um amigo meu falou para mim, Desenvolver. ele falou, no futebol, se for sapão, você vai precisar de ter no mínimo 10 caras bons para tu montar uma equipe. No basquete, vai precisar também. No futebol, 22 caras bons. No atletismo, você precisa de um. Só que esse um vai te levar onde ele for, porém, você vai ter que ralar com esse cara. E é assim. Entendeu? No atletismo, um atleta que te apareça, lembra que eu falei que eu comecei com as meninas que saltavam, que corriam? Aí me aparece uma lá que me lança disco, cara. Não tem gaiola, e aí, não tem disco, o que você faz? Como é que vai fazer? Então, você faz o disco, agora, graças a Deus, a gente tem uma gaiola de lançamento dentro da escola, tá? Creio eu que seja a primeira escola no Brasil, se não for a primeira, é uma das a ter gaiola de lançamento dentro da escola. O rural eu tenho certeza que é a única, tá? De interiorzão, a nossa é a única. Mas por quê? Porque demanda. Você tem que dar o passo para frente. Sempre, sempre, sempre. Se o atleta vai, você tem que ir também. E o que acontece? Esse passo do atleta estar no nível brasileiro, um nível estadual, você só consegue através do clube. Ele pode fazer uma marca de índice olímpico, de medalha olímpica. Se ele não tiver federado a um clube, não é registrada, não entra. Como já aconteceu com a gente lá. A gente teve uma assaltadora que com 14 anos ela meteu 5 metros, cara. 5 metros. Mas como ela não era federada, não entrava no ranking nacional. Se vocês pegarem o ranking nacional aí e ver lá Mirim, que é até 15 anos e põe salto em distância 5 metros, você vê onde a classificação que ela ficaria hoje. Isso foi em 2014. A Sabrina foi campeã estadual numa distância e foi terceira colocada no 80 metros com barreira. Nem barreira eu tinha. Olha só. Fiz umas de cano de PVC lá na escola. Falei pra Sônia, compra uns canos de PVC pra mim que eu vou fazer uns negócios. Ele, mas pra que tu quer cano de PVC? Falei, eu vou fazer umas barreiras com regulagem e tudo, você vai ver. E fiz, cara, com regulagem. Porque pra cada idade tem uma altura. Aham. Aí eu pá, furei com fradeirinha, pá, colocava um vergalhãozinho, regulava a altura, fulano, betano, e daí saiu. Caramba, que legal, Dá-se cara. um jeito, né? Dá-se E um jeito. ele tem de bom fazer. E, assim, hoje, né, a gente vê que, como o senhor falou, Cajati é uma cidade de talentos, né? E hoje, olhando o apoio, as parcerias que vocês têm hoje, né? Hoje podemos dizer que vocês estão bem servidos ou, assim,
né? Precisa, ainda tem alguma coisa ainda que é uma dificuldade para vocês ainda? Como que tá essa parte? Então, é o que eu falei. Uhum. Quanto mais você cresce, mais demanda você tem. Sim, exatamente. Então as demandas aumentaram. Uhum. A gente tem que acompanhar essas demandas, Uhum. né? Sim. Eu acho que não só Cajati, como todo o Vale do Ribeira tem que aproveitar essa coragem e esse pouco de loucura do bem. Os caras falam que é a loucura do bem. Do ADC fazer isso. Sim. Se você reformular a pergunta e fizesse assim, professor, se o senhor fosse um gestor público de todas as cidades do Vale do Ribeira, o que o senhor fazia para apoiar todos os projetos de futuro que a região tivesse? Sim. Cara, se a gente quer, a gente fala muito, né, de protagonismo juvenil, a gente fala muito de combate à criminalidade juvenil. Mas o que você faz mesmo, juvenil? Criar lugar para quando o garoto já está fora do caminho ir? Não. Cara, você tem que dar oportunidade para o jovem, cara. Eu já tive, faz tempo. Mas já fui jovem também, pô. E até hoje ainda faço maluquice de jovem. Bunda lelê nunca fiz não, tá nem adianta olhar pra mim. Não faço essas coisas não, minha mãe não deixava. Mas, pô, dá oportunidade para essa molecada. Como é que você oportuniza? Cara, tem um ditado que é assim, né? Você tem que ir até a montanha, né? Então, por que não vamos? O que a gente fica esperando? Só olhando, né? Cara, se eu pensasse assim, já teve questionamento de alguns amigos meus, Ivan, pô, muito legal o que você faz lá na Vila Tatu, mas você tem que trazer para a cidade. Eu falei, não, beleza, porque a cidade não vai lá. Verdade. Porque eu quero fazer isso, velho, querer entender. Porque quem mora longe tem que vir para a cidade, mas por que as coisas que estão na cidade não vão para os lugares? Lá na Baixada a gente tinha um projeto muito legal, chamado Rua de Lazer. Já falei aqui, tá? Eu estou falando aqui para vocês, né? Eu já falei a torta direita. Rua de Lazer. Você pega as atividades e leva nos bairros. Então você pega um dia, fecha a rua, aí você faz mini basquete, mini futsal, mini vôlei, gincana, tudo numa rua. E era tradição. Aqui em Cajati, o departamento estava até fazendo, antes da pandemia. Eu lembro que o Jacques e o Paulo estavam fazendo lá no Govira. Isso é legal. Eu sempre converso muito com o Paulo. Paulo é parceiraço. Sem comentário, Paulo é um dos caras mais inteligentes que tem nessa cidade, tá? Paulo é foda. Paulo é sem comentário. Apesar de ser palmeirense, não tem mundial, né, Paulo? Mas é um dos caras mais inteligentes que tem. Cara, leva o esporte onde estão as pessoas mesmo. Mas pô, você é um gênio, hein? Você é novo. Não. Como diria aquele forró, isso é do tempo da minha avó, do tempo da minha avó. É só levar. A gente pode fazer muito pelas pessoas. Mas pô, você está falando de esporte? Não, estou falando de vida. Porque a gente tem um monte de gente, cara, que sai o mundo afora para pregar. Aí eu te pergunto, as pessoas não são abençoadas fazendo isso? São, lógico que são. Tanto é, quantas vezes você já viu falar que pessoas que saem para pregar o mundo afora foram assassinadas? É raro. Porque, cara, você está fazendo uma coisa boa. Eu acho que essa coisa, esse lance de fazer o bem tem que estar sempre em primeiro lugar. E a gente precisa disso. Levar o esporte, as coisas boas para as pessoas, independente do lugar que seja. Porque é engraçado que assim, os grandes talentos em todas as áreas surgem nos lugares que você menos espera. Uma das melhores saltadoras do Brasil foi descoberta treinando no Nordeste, num canavial. E aí, o que você faz? Aí você pega a história de grandes atletas no mundo afora aí. Mike Tyson foi descoberto como? Brigando pela rua. Essa eu nunca sei tão brincando. Entendeu como é? Então, poxa vida. Aí se a gente for pegar aqui
A história de Cajati, do Vale do Ribeira. Quantos grandes jogadores de futebol já teve no Vale do Ribeira? Faltou o quê? Faltou uma equipe. Já pararam para pensar nisso? Poxa, se a gente fizesse uma seleção do Vale do Ribeira de todos os tempos, dava para bater de frente com todo mundo? Lógico que dava. Precisava ter um clube federado, a Federação Paulista de Futebol, pagasse as taxas e bancasse tudo. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o Campeonato Brasileiro, cara, os custos são altos, tá? Não é pouco, não. São altos. Por isso que eu falo que é importantíssimo a ajuda da iniciativa privada, a ajuda dos órgãos públicos. Da hora, o que a Prefeitura de Juquiá fez, cara. O que eles fizeram? Pô, eles deram transporte para a gente ir para a competição. Numa boa, foram, levaram e buscaram. Em Bragança Paulista. Parabéns para a gestão de Juquiá. Que entra a questão da cultura, né, que o senhor falou até no começo, né, que fortalecendo a cultura, automaticamente você está fortalecendo o esporte. Dessa forma, fortalecendo, você está incentivando os talentos, né, que tem ali, as escondidas, né, que às vezes não são vistos, né, igual o senhor está lá na Vila Tatu, mas tem talento, né, que está ali no Ilgovira, no Jardim São José, no Bico do Pato, na Vila Brás, no Japiranguí, está em todo canto. E sabe um talento? É a ideia do fortalecimento. Cara, um talento monstro que rolou aqui na cidade foi uma professora aqui do município, Zeli, do Ilgovira. Zeli, a gente trabalhava na Barra do Azeite. E Zeli sempre foi espoleta, cara. Um dia ela chegou para mim na escola, Ivan, eu posso fazer um teste de atletismo com você? Aí eu aprendi, eu falei, pode, filha, vem comigo que tu brilha. Eu brinquei com ela, né? E ela foi. Isso a gente estava um mês antes dos Jogos Regionais, que foi em Avaré, 2015, eu acho. Não, 2011, 2012. Para você ter uma ideia da proeza, essa menina ganhou medalha de bronze nos 100 metros. Ganhou bronze no salto em distância e foi medalhista no salto triplo. Aí eu até brinco com ela, falei, Zeli, se eu te acho 10 anos antes, menina. Mas ele já tinha quase 30 anos, tá? E nos outros jogos regionais, ela foi medalhista também, tá? Caramba, muita coisa, né? Exatamente. O Vale do Ribeira, a gente tem conhecimento das coisas, a gente fica... Eu mesmo fico bobo, porque tem muita coisa. Você falou muita gente com, tipo, potencial gigantesco. Isso eu estou falando, mas de Cajati. Sim. Mas aí eu vou puxar lá para o Vale do Ribeira. Vocês sabiam que a gente está medalhista olímpica, que é daqui do Vale do Ribeira. Não. Rosemar Coelho Neto, foi medalhista olímpica. Qual modalidade? Ela foi medalhista no revezamento 4x100. Mora em Miracatu. Tá? Rogério Bispo, que hoje é vice-presidente da Federação Paulista, ele foi top 8 no mundo no salto de distância, participou de Olimpíada. Dali. O Juquiá também teve um garoto que correu para 10 baixinho. Quando a gente fala abaixo de 11 segundos, é talento. É de lá. Então a região ela é riquíssima, cara. É riquíssima. O trabalho que é feito. Só que é igual você falou, a gente não sabe. Tem pessoas no meu município, que hoje eu me considero daqui, nunca recebi o título de cidadão cajatense. Acho que não vou receber, não. Não sei. Vamos ver aí, né? Ó, o pessoal aí, entendeu a ideia? Já deixei muito suor aqui, hein? Presta atenção aí. Mas, cara, e as pessoas não sabem que tem esse trabalho. E tem. Poxa vida, aí são quase 16 anos. O Júlio trabalha lá em Juquiá há 30 anos, cara. Detalhe, o Júlio foi um dos maiores saltadores, maior tripista que já teve no Brasil, tá? E é de lá também. Juquiá.
triplista, cara, uma prova triste. Eu brinco com ele até hoje, que eu fiz um dia lá para nunca mais. Deu uma dor na coluna, inverteu tudo. E o cara foi atleta do Troféu Brasil, sul-americano, pan-americano. Pessoa fantástica, atleta fantástico. E é da nossa região. Só que o que falta pra gente é ter essa visibilidade, essa capacidade de ver o todo, né? Uhum. Eu acho que é isso então, né? Deu nosso horário? É. Tem uma pergunta aí? Rapaz, a galera aí do chat, será que tem alguma pergunta pra gente aí? Pra gente lançar aqui pro nosso professor. Então, professor, a gente ter essa visão do esporte no nosso município, né? Dos atletas, né? Não só do município, né? Que são muitos, né? Quando você abre para o vale, são inúmeros, né? Exatamente. E assim, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque o esporte, eu vejo ele assim, ele salva vidas, né? Ele salva vidas. Não só em questão de saúde, né? Se a gente for entrar em termos técnicos aí, né? Técnicos, biológicos, fisiológicos e assim vai. Exatamente. Mas na parte também de formação da pessoa, né? Então o esporte ele tem ele pode ser muito grande na vida da pessoa quando se trabalhado ali da forma correta e pode incentivar ali, né, aquela pessoa a ser melhor, né? E esse desafio diário também, né? De competições também, participar, não só de se tornar um grande atleta, né? Formação do caráter, do intelecto da pessoa, então é muito bacana a gente estar trazendo, a nossa ideia de trazer o esporte, né? O tema voltado para os atletas, para o esporte no município, era o quê? Não só mostrar, né? Mostrar para as pessoas o que é o esporte, mas sim também de tentar incentivar de alguma forma as pessoas também a trabalharem essa prática, né? Essa prática esportiva, né? Seja, né, por um hobby ou também seja por uma cultura que às vezes a criança ou adolescente vê ali, tem um talento, quer desenvolver e incentivar aquela pessoa ali a, né, trazer aí o nosso município aí também, né, fica a dica aí, né? E de fortalecer essa cultura aí, então, né? e tem um negócio que você falou que é muito importante que as pessoas entendam. É igual, poxa, o moleque é pequeno, meu filho vai ser jogador de futebol. Vai ser jogador de futebol. Não interessa o nível. Você vai ser amador, você vai ser de campinho de dia de domingo, você vai ser uma super estrela mundial. Vai ser jogador de futebol, vai brincar, vai se divertir. Aquilo vai fazer parte da vida. Aí vai trazer todas essa bagagem legal que a gente quer. A formação social, caráter, essa interação, porque isso contribui no dia a dia. Entendeu? Então isso é que as pessoas têm que entender, que quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só do alto rendimento. Alto rendimento é uma trilha, um caminho muito longo e muito seletivo também. Agora, quando você fala do esporte como possibilidade de vida, oportunidade de lazer, é uma coisa bem simples. Quantos jovens a gente tem com princípio de depressão? Vocês já pararam para... Bastante. Cara, quando eu era moleque, depressão era para pessoas já de mais idade. Hoje não, a gente tem adolescentes com doenças que a gente falava que era para pessoas de 70 anos. Aí te pergunto por quê? Você já viu o ritmo da galera como tá? Na minha época não, a gente ia pra rua, a gente ia pro campo, a gente não parava. A mãe via a gente de manhã e de noite, porque a gente estava ativo o tempo inteiro. E a gente estudava, a gente trabalhava, a gente se virava. Não tem desculpa de falar que, não, mas a tua época não tinha isso. Não, não tinha, graças a Deus que não tinha. Porque a gente, tipo assim, o nosso foco era para outras situações, não era só aquilo.
Entendeu? Então a gente vê hoje os hábitos levando a gente sempre por um determinado caminho que cada vez vai potencializar essas situações negativas. Entendeu? Então, por isso que eu acho importantíssimo o esporte dentro do município, o esporte para todos. Por exemplo, aqui no nosso município, cara, a gente tem esporte para todo mundo. É como eu falei, eu sou treinador do ADC e sou professor do município. A gente está aí para ensinar também. Sabe? A gente passa, a gente explica, a gente orienta todo mundo. E pra gente encerrar aqui, professor, né, que a gente já passou de 1h30 já de conversa e a galera tá aí. O negócio foi longe. Tem aqui, ó, Milton Filho, ele fez uma pergunta. Elivan, qual é o seu sonho para o atletismo do Vale do Ribeira? Uma palavra só. Massificação. Sabe qual é o meu sonho mesmo? Que eu já vi algumas vezes na vida. Tá passando na rua, vê a molecada postando corrida. Pulando, sabe? Coisa assim. Vi a prática em todos os lugares. Entendeu? A gente lá na escola tem um projeto chamado Atletismo em Todo Lugar. Esse projeto é louco. A gente pega colchão velho, poste feito de cano de PVC, corda, colchonete, leva nas escolas e ensina o atletismo só com aquilo, tá? Que para muitas pessoas seria impossível. A gente mostra que é possível. E sabe quem ensina? Os alunos. Eu fico só viajando. Só na brisa ali com a molecada vai fazendo. Isso é o meu sonho, mostrar para as pessoas que pode isso em todos os esportes. O futebol está perdendo a essência. O moleque não brinca na rua, eu não vou para a escolinha. Aí tem que colocar camiseta, chuteira, meia. Pô, mas muitas vezes você não tem dinheiro para comprar meia. Não, eu não jogo. Não é isso. Entendeu? Ai, um pouco. Não precisa muito. Então, fechando. Professor, quiser dar um recado aí, Suas últimas, é isso. dar um abraço, um beijo aí pra alguém, pode ficar à vontade. Sua esposa tava vendo. Ela avisou. Aí, ó. Já dei Oi, amor. Giló, vamos fazer uma média em casa. Já vou levar aquele espetinho que foi promessa. Pela liberação, você já acha que eu tô aqui de graça? Rolou. Ele vai ganhar? Não, tô até pensando de passar no espetinho, não. Você tá vou levar no espetinho. Não, só tenho que agradecer a oportunidade. Sabe, é muito bom poder falar das coisas que a gente faz, das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente aprendeu a amar no decorrer do tempo. Né, porque isso é importante. E assim, a dica está aí para todos, cara. Eu tenho que agradecer o Departamento de Esporte de Cajati, tenho que agradecer demais ao ADC, aos meus amigos do atletismo, sabe? O Amica, o presidente lá, que está aqui na cidade direto, é uma pessoa fantástica. O Rogério, Joel, da Federação Paulista, Júlio, Lia, pô, pessoas maravilhosas, são meus parceiros de atletismo aí no ADC, pessoas que fazem a coisa acontecer, Rosemar, entendeu? Então, a gente tem muito que agradecer, porque se tem uma coisa que você não pode ser nunca, é esquecer das pessoas que te ajudaram. Não são poucos, eu igual a gente brinca com a minha mulher aí, pá, mas viu, parceira em tudo, de fazer lanche, de comprar lanche, da gente se virar, fazer doação quando precisa. E então esse é o corre. Eu acho que é isso que a gente precisa. Cada um doar um pouquinho, não precisa ser dinheiro não, cara. Não, acabou esse negócio de doar dinheiro, ninguém doa dinheiro, a pessoa doa o que pode, ajuda no que pode. Quando a gente fala doar, não é tirar para colocar em algum lugar. Muitas vezes pode ser fazer. Sabe, uma coisa que você faça todo dia, mas você pode fazer isso aqui para fulano. Eu não fiz esse negócio de madeira lá? Poxa, se tivesse alguém que tivesse feito uns discos de madeira para mim, redondinho, eu agradecer demais. Mas eu fiz. Não fiquei esperando acontecer. Então tem que agradecer todas essas pessoas, agradecer vocês de novo pela oportunidade de poder estar falando do atletismo, do esporte em geral,
tipo assim, o pano de fundo foi o carro-chefe foi o atletismo, mas o pano de fundo é muito grande, sabe? É muita coisa que envolve, e quando a gente fala de esporte, cara, a gente fala da vida das pessoas, né? Todo mundo fez esporte, qualquer que seja dama, um palitinho, mas praticou um esporte quando era criança até o último dia de vida. Mas é muito amplo, né? Muito vasto, né? Esse mundo, né? Você viu que a gente não falou de política envolvida no esporte? É verdade. Que legal. Então essa a gente falou de coisa... Exatamente. Porque esse processo, assim, da política, das coisas, acho que tem que ajudar. Tá junto, né? Tá junto. Tem que ter um plano. Mas então, professor, né? Vamos agradecer aí a sua presença aqui, né? Muito obrigado por ter Por vindo estar aqui mesmo. com a gente, aí no nosso podcast aí, né? Aqui no nosso estúdio, né? E terão novas oportunidades aí também. Aí já né? faz 2 horas. E A gente já expande o negócio. Não, Eu beleza. falo em Tá off bom. pra vocês. Tá bom. Galera, muito obrigado aí que participou. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi um Não papo esqueçam- da hora. não Bem, bastante esqueçam conhecimento, aí, bastante hein? coisa legal. A live vai ficar gravada aí na Ah, é. página do Facebook para vocês estarem reassistindo, se vocês quiserem. Às vezes tem algum ponto que vocês querem ver novamente, então vai ficar disponível aí. Aproveite para comentar, para compartilhar também, tá bom? Ajude a nossa página aí a estar crescendo. Vamos levar aí informação e conhecimento aí para toda a galera do Vale do Ribeira aí, beleza? Pedro? Não, tá certo. É isso? Obrigado mesmo. aí. Fechou? Tamo junto. Professor? Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal da produção, muito obrigado. Os nossos editores aí.